Tá querendo melhorar o seu currículo? Na EBAC tem mais de 150 opções de curso online com professores gabaritados do mercado, plataforma que você pode fazer network, conhecer outros alunos e além disso tem um cupom Edson200 para você ter desconto na sua matrícula. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Vocês já se ligaram que existem uma pá de trampo que não serve pra nada? E a gente tá falando de inteligência artificial, a gente tá falando que a IA tá acabando com alguns empregos, mas a gente já parou pra pensar que empregos que a IA está acabando? Eu vou trazer um vídeo aqui que ele vai trazer uma reflexão que fala um pouco sobre o mundo corporativo e a realidade atual do mundo, tá? Então, fiquem aqui comigo, vídeo polêmico, mas que vale a pena a gente prestar atenção. Bora. De escritório tu conhece que não... Quantos empregos de escritório tu conhece que não servem absolutamente pra nada? Em 2018, o antropólogo David Graeber lançou o Bullshit Jobs e colocou um dedo na ferida. Existe uma massa de cargos corporativos que não produzem valor nenhum. E eles estão ali basicamente pra preencher organogramas, inflar a importância de alguns gestores ou simplesmente para sustentar processos internos que de fora da empresa ninguém entenderia. E ele classificou esses empregos em categorias como, eu já citei aqui, mas eu vou citar de novo, os lacaios, que são funções que só existem para deixar alguém poderoso mais poderoso. Os marcadores de caixa, que é gente que existe só para preencher um checklist. Os consertadores de papelada, que vivem apagando incêndios criados pela própria burocracia desnecessária. Os supervisores, que cuidam de tarefas que já funcionariam muito bem sozinhas. E os telepatas corporativos, que criam relatórios que ninguém lê. Graeber dizia que esse tipo de cargo gera uma prisão de luxo. Um salário que paga contas, mas que corrói o sentido. Como se a pessoa tivesse algemado num cubículo com ar-condicionado e vale-refeição. E o efeito colateral é brutal. É gente infeliz, mas com medo de largar. Empresas gastando uma fortuna para manter estruturas totalmente inúteis e um teatro corporativo em que todo mundo finge estar ocupado. A tese dele é quase existencial. Fala que o capitalismo moderno criou emprego sem propósito para basicamente manter a roda girando e isso destrói não só a produtividade, mas também a dignidade. E agora pensa comigo, será que a falência do emprego corporativo não começou exatamente aí, quando os próprios trabalhadores perceberam que estavam sendo pagos para no fim das contas não fazer diferença nenhuma? Fica aí o questionamento. Bom, isso é uma treta gigantesca. Pô, se a gente for falar eu não vou entrar em departamento público aqui, porque a galera fica ofendida quando eu falo de repartição pública, né? Vocês ficam melindrados pra caralho, assim. Mas se a gente for falar de político, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Dá pra entrar aqui, dá pra ficar uma hora aqui falando sobre como muito cargo comissionado não serve pra nada, né? Mas estruturas hoje de grandes empresas sofrem uma parada e que isso é um motivo de baixa produtividade de muita empresa e isso quebra muita gente. Que assim, quanto maior vai se tornando uma empresa, maior o lucro, maior os processos ela precisa ter. E quanto mais processos uma empresa tem, maior o número de garantidores de processo você precisa que existam. Então o que isso quer dizer? Você tem uma empresa, vou dar aqui o exemplo que vocês vão matar na hora. Um Itaú. Você tem um banco, que é o maior banco do Brasil. E o maior banco do Brasil, ele precisa ter processos, ele precisa ter coisas que funcionem, ele precisa ter hierarquias. E aí você vai tendo hierarquias dentro de hierarquias. Então você vai ter o funcionário, você vai ter o gerente, você vai ter o diretor, aí você vai ter o CEO, o CFO, papapá. E aí você vai ter a galera que tem que cuidar de caixa, a galera que tem que cuidar de dados, a galera que tem que cuidar de não sei o quê. E todas essas empresas, elas vão criando uns penduricalhos que elas vão ficando gigantescas. E às vezes esses processos, eles se tornam tão enraizados dentro de uma empresa que quando você vem um embate tecnológico, que é o que a gente está vivendo nos últimos 25 anos, os últimos 25 anos que a gente viveu vão ser lembrados como a era da tecnologia fudendo o trabalhador. Porque é tecnologia em cima de tecnologia, em cima de tecnologia, em cima de tecnologia. Você começa a ter uma dificuldade das empresas, sequer até mesmo, de poder competir. Porque o que acontece? Tu cria um Nubank da vida, certo? E o Nubank, ele é uma empresa barata,
curta, né? É uma empresa que ela consegue pivotar, né? Que é mover toda hora o que tá fazendo, com muito menos funcionário, com muito menos processo, e a galera não consegue... E aí um Itaú da vida que precisa lidar com esse produto, ele não consegue competir, porque é uma empresa que ela consegue movimentar muito rápido. Então ela vai trazendo inovação, só acontece, quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai inflando esses processos, porque você precisa agradar, muitas vezes, os queridos dos acionistas. Então o que a gente teve ali na última década? Eu vi isso muito de perto. Quando as startups vieram, muitas startups elas quebraram certas instituições, certas grandes outras empresas, porque você tinha empresas mais enxutas, né? Tem até um livro famoso, Startup Enxuta, com muito menos funcionário, com mais capacidade de ação e conseguia responder muito mais rápido do que uma empresa gigantesca que para você poder ter um processo, às vezes, você precisa botar 5 gerentes para conversar. E quem já trabalhou em empresa grande, eu já trabalhei, cara, é muito difícil, às vezes, você tomar uma decisão. Juro por Deus, só Deus é testemunha de vezes que teve que juntar 5 filha da puta de diretor pra tomar uma decisão de se o lápis ia ser azul ou se o lápis ia ser vermelho da empresa, sabe? Gente, preciso fazer tal coisa. Então, vou marcar uma reunião. E aí precisa achar a agenda de todo mundo. Aí essa agenda não bate de ninguém. Aí quando bate é 2 semanas depois pra você tomar uma decisão rápida. Decisão rápida, às vezes, que você tem uma startup, tem uma empresa menor, você faz assim, ó. E isso serve pra quê? Porque essa estrutura, pro acionista, ela é o que dá estabilidade, ela é o que dá segurança, é o que o cara quer tudo muito quadradinho, muito certinho. Só que isso vai gerando problema. Isso vai gerando problema. E esses bullshit jobs é a coisa que mais tem no corporativismo, né, velho? Você vai ter, às vezes... porque assim, a tecnologia vai aumentando, às vezes o funcionário vai ficando, os trabalhos vão dividindo, tem gente que faz processo que não sabe o porquê tá fazendo o processo. Não tá, mas por que a gente usa tal parada? Ah, não sei. Ó, eu trabalhava numa empresa, olha que bagulho de louco o que eu vou falar agora. Olha que maluquice. Eu trabalhei numa empresa de internet que não divulgava os dados da audiência pra galera que trabalhava. E eu li, os caras falaram assim... E a gente tinha 3 editoras. Por que tinha 3 editoras? Ninguém sabia por quê. Porque alguém anos atrás tinha 3 editoras e ficou. Aí olha que doideira. Um dia, eu que trabalhava num outro site, fui trabalhar pra essa empresa. Na verdade, essa empresa ela foi comprada pela empresa que eu trabalhava. Então eu era meio que outsider, assim. Os caras só viam, nossa, você vai trabalhar com eles agora, mas você responde pra gente, você não responde pra eles. E eu trabalhava com o meu Analytics aberto. Eu tava escrevendo aqui, eu tinha o Analytics aqui que eu olhava. Ah, essa matéria foi bem, essa matéria foi mal, vou fazer mais disso, fazer mais daquilo, fazer mais não sei o quê, mais não sei o que lá. E aí um dia eu virei pra mina que cuidava do Analytics da empresa, que era uma dessas editoras, e eu virei e falei assim... Oi, eu precisava dar uma olhadinha no Analytics pra ver como minha matéria foi. E ela virou e falou assim... Ah, não, aqui a gente não mostra o Analytics. E eu lembro que eu mas por que não mostra o Analytics? Não, porque é política da empresa. Eu fui falar com o meu chefe. Falei, mano, tentei dar uma olhada no Analytics aqui, né, do guia. E a menina não quis me mostrar. Por quê? Ela falou que é política da empresa. Ele, mas política de quem? Eu falei, também não sei. Vai lá e pergunta pra ela de quem que é a política. Depois pra mim me responde. E aí eu fui perguntar pra ela e falei assim... Oi, tudo bem? Eu conversei com o pessoal da RBS, que tinha comprado o guia que eu trabalhei, né? E a galera perguntou pra mim de quem que é a política de não mostrar. Ah, não, é porque quando eu entrei era assim. Tá. E aí? Não, e é assim. Mas quem que proíbe a gente de olhar Analytics? Não, porque é assim que a gente trabalha. Assim... Mas quem que tá te proibindo de mostrar isso? A política. De quem? De quando que eu entrei. Mas por que tá assim ainda? Não sei. Não sei por que tá assim ainda. Ela só fazia as coisas. Eu lembro que eu juro por Deus, eu tava na frente dela e fiz assim, ó. Ricardinho, pede pra ela liberar o acesso do Analytics pra mim. Aí apitou o zap dela. Plim! Ela, o Ricardo pediu pra eu liberar o Analytics pra você. Caralho, Ou foi tipo um macaco descobrindo fogo, tá ligado? Quando a primeira vez que eu abri o Analytics na frente da galera da redação, e a galera foi ver, tipo assim, minha matéria teve 100 visitas, Tipo, a galera ficou tipo, uau! E eu tipo assim, cara, vocês nunca olharam isso? Não, por quê? Porque alguém não deixava. Eu falei, não pode ser, mano. E era uma burocracia que não existe, entendeu? E é isso daí que acontece. Às vezes alguém passa uma coisa pro outro, isso vai...
Tanto que existem hoje, cara, cargos que são assim... Ó, olha o gasto que tem. Você tem hoje um gasto que chama governança, que é um malandro cujo trabalho dele é fazer com que setores consigam trabalhar entre setores. E aí você pode entrar ainda em outros cargos. Olha isso, olha esse cargo. Esse cargo ele é um cargo que ele é zero produtivo. Olha que doido, o cargo de governança. Produz nada. Mas ele é tão fundamental que a função dele é fazer com que as empresas funcionem. Porque você tem uma estrutura corporativa hoje que ela é tão empilhada de gente, de cargo, de função, que se deixar a galera lidando uma com a outra, é cachorro tentando comer cachorro, é tubarão tentando comer tubarão. Então você precisa ter hoje um maluco que ele ganha dinheiros pra ele ir lá no setor do financeiro e falar: Carlinhos, pelo amor de Deus, Carlinhos, você tem que trabalhar com financeiro. Carlinhos, você não mandou a nota pro financeiro ainda, Carlinhos. Um financeiro precisa dar nota até 28, senão não fatura e não ganha. A gente vai ganhar só daqui 30 dias. Ah, mas é que aqui a gente... Mas não importa, Carlinhos, precisa mandar até tal dia. E assim, cara, hoje se você não tem governança, mano, assim, o cara não consegue existir. Você consegue entender isso? Empresa perde dinheiro, às vezes a gente não é produtivo pela estrutura da própria empresa em si. Isso quando a gente não vai falar de algumas outras empresas, que elas têm um crescimento hierárquico, baseado em tempo de empresa. Então o cara, às vezes, ele vai crescendo, o cara vai virando um analista sênior, e ele não vai fazer trampo de analista júnior. E aí você precisa ter um analista júnior. Ó, sou PMO de um projeto global que tentaram fazer por 8 anos seguidos. A empresa teve que ser vendida para fazer acontecer. Menos gente para tomar decisão e se vender com isso. Cara, pô, isso é muito comum. Pô, às vezes você precisa desinflar uma empresa para ela poder rodar. Porque é tanta gente pra tomar decisão, é tanta coisa envolvida, às vezes a empresa vira um cruzeiro. Sabe? Ó, tem empresa enviando e-mail marketing pra lista de clientes 20 anos atrás. Comum. Assim, e essas estruturas hierárquicas do mundo corporativo, elas são inquestionáveis. A gente tá falando do Deus mercado, a gente tá falando do Deus da empresa, ninguém mexe. Tanto que, pô, sabe qual que é a primeira coisa que um bom CEO faz quando entra numa empresa? Pô, ele começa a fazer o quê? É muito comum, né? O cara pega e fala assim... Mano, uma lista aqui de quem trabalha aqui. Aí o cara começa a olhar. Isso aqui faz o quê? Ganha quanto? Pô, eu trabalho... Mano, eu trabalho... Ó, você tem uma ideia como é que funciona? Mano? Eu trabalhei numa empresa que tinha... Isso é loucura. Gerente comercial. Diretor comercial. E tinha uns 5, 6 funcionários que trabalhavam no comercial. Irmão. A gente falou assim, cara, você precisa de um gerente... e de um diretor comercial, os dois, cada um ganhando, sei lá, um devia ganhar os seus 20, 30 pau, e o outro devia ganhar os seus 50, 60 pau. Pra administrar 5 pessoas? Não pode ser. Entendeu? Aí você contrata uma consultoria pra reestruturar a empresa, mandando a gente embora e cortando custos. É isso, cara, é isso, mano. É impressionante, é quase um bonsai. É bom que o Hélio tá aqui, que ele tá com frio. Porque aquelas vezes que eu tô, não acredito no que eu tô falando. Mano, é quase como se fosse um bonsai, assim. Você precisa, tipo, você tá criando uma coisinha bonitinha que de repente é um monstro. Aí você, cara, preciso cortar aqui, 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 preciso cortar aqui. CEO, a primeira coisa que mexe é cultura e produtividade. Pô, é exatamente isso. Vai precisar cortar gente. Porque você começa a olhar uns cargos, você olha 2, 3 cargos igual, você fala, mano, e quanto é que ganha isso aqui? Pô, eu tinha uma mina que trabalhou numa empresa que eu trabalhei, ela ficou, sem sacanagem, 6 meses na empresa, ganhando 10 mil reais. Ela era diretora de vídeo e ela fez 3 vídeos. E ganhava muito dinheiro depois. Tipo, ela chegava no trampo, ela ficava com a cara de tédio. Ah, tenho nada pra fazer hoje. É isso aí, gente. E chegava tarde, ia embora cedo, ganhava 10 mil reais. Mas por quê? Porque alguém falou que precisava ter a parada, só que ninguém nunca botou pra fazer, pra rodar. Isso quando acontece o contrário, né? Quando não tem chefe pra tomar conta. Cara, é uma loucura, assim. O mercado corporativo, se juntar comentários de galera do que acontece, esses bullshit jobs é muito comum, assim. Às vezes o trampo do cara é só trabalhar para outro cara, que trabalha para outro cara pra manter o ego de alguém no lugar, e é isso daí. O que tem de produtividade? Zero. Zero, né? Aqui no trampo é o contrário. Quanto menos gente, melhor pra gestão. Então, é que tem que olhar também o trampo que é, entendeu? Porque você vai tendo um trampo... Já tem o cargo de quem lê e-mail pro chefe. Tem IA pra isso hoje, né? Se você olhar pra ver assim, é muito difícil, quando a empresa cresce muito, escala muito, ela descola, às vezes, a própria linha de montagem dela, né? Você vai ter, às vezes, uma... Tentar o nome de nenhuma empresa que eu conheço aqui. Vou ter uma Unilever da vida.
O escritório da Unilever, ele tá do outro lado do mundo de onde é a fábrica. Os caras nem estão passando perto da fábrica. Sacou? E aí você vai ter o estagiário, você vai ter o assistente, você não tem o que pra fazer o marketing. Só que quem tá fazendo o produto, quem tá vendendo na gôndola, quem tá vendendo no mercado, quem tá vendendo no site, não tem nada a ver com essa galera. Então isso daí, tipo, é completamente diferente, né? Então, assim, é uma falta... E essa galera se protege, porque esses caras que estão com a caneta na mão, o cara da fábrica, você que é peão, você tá no pior lugar possível, tá? Você que tá no atendimento da farmácia, você que tá no atendimento do supermercado, você que tá no dia a dia, no açougue, você tá fazendo o trabalho de 5 pessoas. Mas pode acreditar que tem 5 pessoas fazendo o trabalho de 1 no colarinho do branco. E não é à toa que, é o ponto onde eu queria chegar com esse vídeo daqui, o colarinho branco é onde estão cada vez mais faltando empregos e pessoas sendo demitidas. Porque quando uma pessoa pega aí você cria uma série de controles para ver o que a fábrica tá fazendo e lá do Olimpo desinchar a pessoa até 3, 5 anos. É exatamente isso. Mas exatamente, o que a IA tá sendo ruim? A IA tá sendo ruim para colarinho branco. Galera com diploma, galera que faz trabalho dobrado. Porque quando você tem a IA ela não vai. Irmão, a IA ela não vai tá numa gôndola de farmácia ali, né? Tá no dia a dia da farmácia, né? Limpando o chão de vômito, de mijo, sei lá, do que a galera faz na farmácia. Tô aqui, velho, tô no hospital. Não tá limpando o chão da farmácia, não tá vendendo coisa pra gente doente, não tá atendendo no caixa, não tá ficando até 3 da madrugada na farmácia 24 horas que fica em ponto perigoso. A IA não consegue fazer isso, mas a IA consegue demitir o Cleitinho que trabalha no RH. Ela consegue demitir o Carlinhos que trabalha no marketing, que, porra, faz uma apresentação a cada 3 anos. Ali ela consegue demitir. Então esses bullshit jobs, esses trabalhos que não servem pra nada, eles estão se fudendo. E galera que tem um trabalho técnico de rua, ela tá mais segura do que nunca. Pega um eletricista, um carpinteiro, um marceneiro, gente que faz móvel por planejado. Essa galera tá com trampo, encanador, essa galera tá com trampo pra caralho. Porque assim, você não consegue meter o IA pra fazer isso daí. A IA ainda não sobe muro, mas a IA faz relatório. A IA faz Excel. A IA faz PowerPoint. E esses bullshit jobs, mano, pode acreditar, estão na mira das corporações. É a primeira coisa que essa galera vai começar a cortar agora, porque assim, uma coisa que essa galera adora é maximizar lucro pra de novo agradar a rentista. Então assim, ó, demitimos 500 otários aqui, aumentamos seu lucro. Vai embora. Vai embora. Essa galera nunca vai ficar sem emprego, vai cobrar cada vez mais caro. Cara, o trabalho técnico vai ficar cada vez mais caro. Cada vez mais caro. E trabalho com diploma, esses trabalhos assim, vai ficar cada vez mais barato. Não. Você pode falar do caixa de digital e achar que isso não vai mudar. Eu nem vou entrar nessa seara tal, ô Pedro, mas você mora no Brasil. Sabe o que aconteceu? Botaram caixa digital na Leroy Merlin que eu vou. Sabe o que precisa? Precisa de 2 caboclos ali pra garantir que a pessoa não vai roubar nada. Entendeu? Mas de novo, nem eu falei, a pessoa que tá lá no dia a dia no chão de fábrica, ela tá fazendo 4, 5 empregos, mas você ainda não consegue tirar 100%. Você teria hoje, como é que você faria uma loja sem nenhum funcionário hoje? Ainda não dá. Quando eles conseguirem, eles vão fazer. Você ainda precisa de gente no dia a dia. Você ainda precisa de um tonto com a vassoura, fazendo estoque, arrumando as embalagens, tudo. Ainda precisa. Ainda precisa. Mas, você ainda vai precisar de gente ali parada. Mas enfim. Aproveita que você chegou até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu!